Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à parte 6 dessa série de vídeos sobre monolito modular. E nesse vídeo nós vamos fazer toda a parte aí de back-end em relação ao banco de dados com Drizzle. Então vamos lá. Ah, eu fiz uma pequena configuração aqui no package JSON, que eu já deixei alguns comandos pré-configurados para automatizar o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu rodar um pndev, eu vou executar as duas aplicações em modo de desenvolvimento, tanto back-end quanto front-end. Isso melhora aqui o dia a dia e facilita. Como eu havia dito, nós vamos trabalhar aqui com Docker, eu já deixei aqui o Docker Compose pronto. Então aqui tem um Postgres, nós vamos criar um banco chamado Pet Clinic, usuário e senha. Eu vou levantar um segundo container, que é o Adminer, que é como se fosse uma interface web para eu gerenciar o banco de dados, tá bem? Deixa eu dar um Docker Compose App aqui, ok? Correr os dois containers, estão a correr, tanto o DB quanto o Adminer. Se eu der um Docker PS, eu tenho as duas instâncias aqui, tá? Ah, Deixe-me... O Adminer está na porta 8080. Então, o banco é um Postgres, o servidor é o DB, porque é o nome que está no Docker Compose. Postgres, Postgres 1, 2, 3. E o banco é o Pet Clinic. Ok, está aqui. O banco de dados está a funcionar corretamente, sem nenhum problema, tá bem? Então, vamos implementar nossas entidades de banco. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Bom, eu vou aqui para o pacote de VETs e eu vou criar um arquivo aqui dentro em packages, VETs, o arquivo vai ser de SRC, vai ser entidades.ts. Então aqui eu vou declarar as entidades que representam minhas tabelas. Por questões de velocidade do vídeo, eu vou só importar aqui e vou explicando rapidamente. Então, eu estou criando aqui, estou declarando a minha tabela de entidades, né, pgtable. Vejam que isso aqui vem tudo do Drizzle PG Core, que é o módulo do Postgres. Então, aqui eu declaro a minha tabela, ela vai ter duas colunas, ID e nome. O ID é a primary key, tá? Vou criar aqui uma segunda tabela, que vai ser a nossa tabela de veterinários, onde a tabela de veterinários, eu vou ter aqui as colunas, o nome dela vai ser veterinários no banco, tá? E por último, como eu tenho uma relação de M para N, ou seja, é múltiplos a relação, então um veterinário pode ter mais de uma de especialidade e uma especialidade também pode conter mais de um veterinário. Então, como eu tenho essa situação, eu preciso de uma tabela de junção, uma join table, que é essa tabela aqui, que eu faço, que o nome dela é VetSpec, onde eu tenho basicamente o ID do veterinário e o ID da especialidade. Tá? No caso do veterinário, eu estou criando o Delete Cascade, ou seja, se eu apagar um veterinário, eu apago todos os registros nessa tabela para evitar registros órfãos. Então, mapeei aqui minhas três tabelas. E tem uma coisa no Drizzle bem legal chamada Relations, que é uma espécie de junção de tabelas de dados no Drizzle, mas é algo virtual, ele não faz isso no banco. No banco, o que eu vou gerar é só isso aqui. As relations, elas ajudam a gente principalmente a fazer queries mais dinâmicas e que eu vou mostrar para vocês aqui uma query bem bacana. Então, deixa eu criar as relations. Eu vou relations. Então, a primeira relation aqui é da especialidade. Então, eu vou criar uma relação dentro da tabela de especialidades com veterinários, que é um many-to-many. Aqui tem que ser com essa tabela, com a tabela de junção, certo? E eu vou fazer a mesma coisa com a tabela de veterinários. Eu vou criar uma relation dela também com a tabela de relations, a join table, desculpa. E por último, não menos importante, eu também vou criar relation da tabela de junção, que é a join table.
Vejam que aqui eu tenho uma relação de many, então uma especialidade pode ter vários veterinários, um veterinário pode ter várias especialidades. No caso da tabela de junção, ela é uma relação de one. Então, essa tabela ela tem uma relação com veterinário e uma relação com especialidades, porque ela é minha join table. Isso aqui me dá um poder, uma flexibilidade no query builder do Drizzle muito legal. Talvez até faça um vídeo ou alguns vídeos falando sobre o Drizzle. Tenham gostado bastante do Drizzle. Bom, isto posto, agora nós vamos criar o nosso repositório. Eu não vou fazer nada sofisticado, vou fazer algo bem simples. Dentro aqui de vet src, eu vou criar aqui repositório.ts. Então, aqui eu vou fazer export class, veterinário repositório, onde eu vou criar o constructor dele. Aqui vai ser minha instância do meu banco, né, do meu banco que eu vou criar futuramente. Ele vai ser um Node.pg database. Deixa eu ver se ele importa aqui. Eu vou ter que importar na mão. Vou ter que importar na mão. pgcore. Postgres. Database. Bom, importei aqui só para poder utilizar. E eu vou criar aqui um buscar vets. Então, isso aqui vai ser uma promise. Por enquanto eu vou deixar any, tá? Só para a gente fazer uma brincadeira. E aqui eu vou dar um return this.db. Ponto. Veja que aqui o Query Builder aqui, desculpa, o Query Builder aqui ele não reconhece minhas tabelas, porque eu não tipei o meu database. Então, eu vou fazer aqui uma asterisco s schema from entidade. Então, eu vou importar todas as minhas entidades, minhas declarações de entidades, type vet schema, vai ser o type of schema. E agora, eu vou tipar aqui o banco com aquele esquema. E aí o meu Drizzle vai fazer uma inferência com o TypeScript e eu vou detectar aqui as minhas tabelas. Vejam que ele trouxe aqui, vejam que ele traz apenas as minhas tabelas, ele não traz as relations. Como eu falei, relation não é um elemento do banco de verdade. Então, nesse caso aqui, eu quero veterinários. Ponto, eu quero um find many. Para propósito de teste, isso aqui é suficiente. Já trouxe todos os veterinários. A gente vai melhorar, ainda não está o código final. Eu vou aqui agora e vou só fazer o export from entidades e export. Vou exportar meu veterinário aqui, eu só tenho. Pronto. Eu estou reexportando aqui no meu módulo. Deixa-me só colocar aqui modo dev. Opa, eu carreguei aqui no módulo principal. Não. Packages vets. Eu quero rodar aqui só meu módulo de. Ok. Deixa eu correr aqui. Aqui sim no meu terminal eu vou deixar as duas aplicações, tanto front quanto back, estão a correr. Agora aqui, ok, meu back-end, meu front-end e meu back-end continua a funcionar. Agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora ir lá no back-end e configurar o Drizzle, configurar a conexão do banco de fato, gerar toda a parte de migration para mim, para eu popular o banco e a gente começar a brincar de fato com o banco de dados. Então, deixa eu. Aqui, apps, back-end. Então eu vou adicionar aqui as dependências. Add, eu vou botar aqui Drizzle, já tem aqui, ó, Drizzle, Drizzle Kit e o PG. O PG é o drive do Node, Drizzle Kit é o assistente para fazer as migrations, é o CLI do Drizzle, bem legal. E o Drizzle RM é o que eu estou utilizando.
dependências instaladas. Falta só adicionar uma dependência que é de types do Postgres. Ok. Então, instalei aqui. Vou voltar aqui para o código. Vou fechar aqui. Eu não vou fechar isso que eu vou precisar. Aqui em Apps, Backend. Então, o que que nós vamos fazer aqui no back-end? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta chamada database. E dentro dessa pasta eu vou configurar, eu vou reexportar, eu vou dizer para ela o que que eu preciso dos meus esquemas de dados. Então, eu vou criar aqui um esquema.ts e eu vou importar do Pet Clinic Vets. Eu vou exportar tudo que está ali dentro de entidades. Então, eu quero especialidades, veterinários, vets especialidades, as relations, super importante as relations, não esqueçam disso. Pronto. Opa, que é export. E aqui esse esquema eu vou juntar de todos os outros módulos de veterinários, depois lá das consultas, modo de atendimento e etc. Tá bem? Então, isso aqui eu estou só exportando, dizendo para o back-end o que que eu vou precisar. E eu vou criar um arquivo de configuração do Drizzle bem simples, só para eu poder rodar as migrations. Ah, apps, backend, backend. Drizzle config.ts. Então aqui eu vou criar o arquivo do Drizzle config.ts, que é a configuração. Deixa eu pegar aqui a configuração dele, só para a gente ganhar tempo. Aqui eu estou dizendo onde é o arquivo de esquema, qual vai ser o output, ou seja, que pasta eu vou gerar minhas migrations, o drive do banco, e aqui deveria... Ok, uma chatice do teste por causa do processing, não tem problema. Eu vou carregar isso aqui a partir do banco, então deixa eu só fazer aqui o import do .env config para ele ler a minha env que eu vou já criar. Ok, isso aqui é o suficiente. E aqui dentro eu vou criar logo o meu arquivo de env, tá? Com a configuração com a URL do banco. Deixa eu pegar aqui para não digitar errado. Então, essa aqui é a URL do meu banco. Então, estou apontando aqui o banco, Pet Clinic, esquema público, usuário e senha. Por enquanto não tem problema. Que é exatamente o que o Drizzle vai utilizar aqui como database URL. É o que está nessa variável env aqui, database URL. Só isso. Bom, ah, deixa eu criar agora aqui, opa, folder não, que eu, vou criar um arquivo index, que é onde eu vou declarar a minha configuração, a minha conexão com o banco de dados, tá? Que vai ser, vejam que é uma conexão Postgres padrão, não tenho nada do outro mundo aqui. Drizzle barra node Postgres. E aqui é o Drizzle. E agora eu vou declarar aqui o meu. ah, deixa eu também declarar logo o .env para ele fazer o load na config. Vou declarar aqui o meu cliente do Postgres. Clinic connection string process.env.database URL. Então aqui eu estou declarando um cliente do Postgres, padrão Node. Faço uma conexão com o banco de dados, tá? E agora eu faço um export const db
E aqui vai ser um Node PG Database, que é o Drizzle. Opa, client. Eu preciso passar o esquema aqui. Eu não importei o esquema. Pronto, eu vou importar aqui o que está no meu arquivo esquema. Eu vou utilizar para minha conexão. Ah, ok, é porque eu não estou tipando. Deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Type pet clinic schema type of schema. E aqui eu vou botar um pet clinic schema. Pronto. Só para TypeScript não reclamar. Tipei a minha conexão, então aqui eu tenho a minha conexão de banco. Então é o que eu preciso fazer para conectar com o Drizzle. Agora o que que eu quero fazer? Eu quero gerar o meu banco de dados para eu poder popular e a gente poder brincar. Deixa eu fechar. Deixa eu abrir aqui o package JSON para a gente automatizar isso. Então, para eu gerar as migrations, cadê minha colinha aqui? Ok. Então, aqui na seção de scripts, eu vou adicionar migrate gen, que é vou gerar as migrations, esse PG aqui é porque é o Postgres, e eu aponto onde é meu arquivo de esquema, que é SRC Database Schema. Com isso, o Drizzle vai gerar as minhas migrations. Então, deixa eu parar aqui, backend, PG, migrate gen. Se tudo der certo. Ok, gerou três tabelas, tá vendo? Aqui. Então, se eu abrir agora, ele criou aqui uma pasta Drizzle, porque é o que está na configuração aqui do meu Drizzle config, que a pasta é Drizzle. E aqui dentro da pasta Drizzle, eu tenho aqui os meus comandos SQL para gerar meu banco. Legal, gerei minhas migrations. Agora eu preciso executá-las contra o banco de dados. Bem simples também. Então, agora aqui é só dar um Drizzle kit push 2.pg, que é o mesmo conceito, aqui é o banco de dados. Então agora eu vou fazer pn migrate run, que eu vou rodar minhas migrations contra o meu banco de dados. Ok, ok, ele usou meu arquivo de config, vamos ver se ele gerou aqui no banco. Bom, perfeito, gerou minhas tabelas. Tá aqui as três tabelas no banco. Perfeito, so far so good. Eu criei aqui uns SQLzinhos só para popular o banco, então deixa eu correr aqui alguns comandos. Então eu vou executar aqui no meu banco. Vou popular a tabela de especialidade, primeiramente. Ok. Vou popular agora a tabela de veterinários. São apenas comandos SQL. Beleza. Então, se eu vir agora em especialidades aqui, eu tenho três registros. Se eu vir em veterinários, eu também tenho três registros. Agora eu vou popular a tabela Join Table, só para a gente linkar aí os veterinários com as suas especialidades. Ok, então inserir aqui os registros. Se eu vir aqui nas vets, tá aqui os três registros. Legal, banco de dados populado. Agora eu vou linkar isso com o back-end. Deixa eu só ir para cá. Ok. Agora aqui nas minhas rotas, eu não preciso mais disso. Acho que eu posso fechar. Nas minhas rotas, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui na rota de veterinário, tá? Eu vou importar database, eu vou importar minha conexão, tá? E eu vou importar o meu repositório. Pronto. Vou importar aqui o database repositório. E agora eu vou repo new
veterinário repositório e vou passar o meu banco de dados. Pronto. Então, deixa eu correr aqui por enquanto. Aqui, tá vindo da memória ainda, que é esse JSON aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu só... Tá bom, eu vou remover mesmo. Eu vou fazer repo.buscar vets. Então agora ele tem que ir no meu banco de dados e trazer os veterinários. Ah, falha minha, faltou aqui dar o await no meu é uma promise. Ele retorna uma promise de N. Então vejam, ele retornou do banco os registros, mas não é exatamente a estrutura de dados que eu quero, por isso que eu coloquei aquele N. Então, eu não preciso mais mexer na rota, não preciso mais mexer no meu esquema, eu vou trabalhar apenas no meu repositório. Deixe-me abrir aqui novamente. Packages vets, dev, só porque eu vou trabalhar aqui. Então, vamos começar a brincar aqui e fazer as mutações no objeto que eu quero, porque a estrutura que eu quero é ID e nome e uma lista de strings das especialidades. O Drizzle é bem flexível nisso e me lembra de alguma forma assim, um pouco de GraphQL. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para ele, eu vou dizer quais são as colunas que eu quero. Então, eu vou querer o ID, eu vou querer o nome. Se eu fizer isso e dar um refresh aqui, vejam que ele já me trouxe só o ID e o nome. Opa, parte da minha query está ok, mas não é ainda o suficiente. As especialidades, elas vêm de uma relação, então ela não é uma coluna real. Então eu vou dizer para ele com, e aqui, veja aqui, já vem especialidades. Se eu disser aqui já com especialidades, ele vai me trazer o ID da especialidade da tabela de junção, mas também ainda não é isso que eu quero. Então eu vou mais ou menos dizer para ele, columns, eu não quero nenhuma dessas duas colunas, eu não quero vet ID, spec ID, não quero isso aqui. Porém, como a tabela de especialidade, a tabela de juntão, ela tem um vínculo com a tabela de especialidade, então eu vou dizer aqui with, tudo isso aqui é compondo, é bem legal isso. Especialidade, true, opa, true. Se eu fizer agora isso, tá aí. Ele me trouxe a lista de especialidades. Mas vejam, ainda não é o formato que eu quero. E tá tudo bem. O banco, a Relation me trouxe isso porque essa é a estrutura de relação do banco, é um banco relacional. Para eu agora transformar isso, eu vou fazer uma pequena mudança aqui no meu resultado da minha busca. Vejam, o find main ele retorna uma promise. Então, basta eu estender a minha promise. Rows. Então, eu vou pegar as minhas linhas e eu vou trabalhar com essas linhas. Então, eu vou botar aqui return rows.map, onde eu vou botar aqui row, que vai ser n, e eu vou retornar exatamente o objeto que eu quero. Agora eu vou só fazer uma transformação. Então, id vai ser row.id, porque é esse id. Nome vai ser row.nome, que é o meu nome. Só que agora a brincadeira vai ficar nas especialidades. Especialidades vai ser, na verdade, row.especialidades, ponto map, que eu vou iterar sobre essas especialidades. Eu vou botar aqui spec. E aí eu vou só fazer agora uma conversão. Spec ponto especialidade ponto nome. Então eu quero extrair só o nome da minha especialidade. Hum, spec, pronto. Ok. Então aqui eu fiz a transformação dessas linhas. E agora, pronto. Eu tenho o resultado exatamente do que eu preciso para o meu front-end. Então agora eu posso vir aqui e dizer que isso aqui é uma promise que retorna um array de veterinários. Muito legal. O Drizzle é bem poderoso e bem flexível. Pronto.
fiz a junção com o meu banco de dados e está todo modular. Eu consigo agora plugar os pedaços do meu banco de dados na minha aplicação, no caso, o meu back-end. Então agora, se eu voltar aqui no meu front-end, aqui, o João Carlos, ele é especialidade em cirurgia, a Joana é obstetrícia e o Manuel é um dentista. Então vejam, tá tudo perfeito, tá tudo linkado. Eu obedeço exatamente às regras. Os meus modelos de dados estão compartilhados. Bom, esse vídeo agora era para mostrar essa parte final. Os últimos dois vídeos foram bastante configurações, então a partir de agora os outros use cases vão ser muito mais rápido, porque já está com o banco de dados configurado, já está tudo prontinho, agora é só codar e implementar os outros use cases. Então, espero que vocês tenham curtido, galera, esse vídeo. Esse aqui fecha o primeiro use case, que é o use case de listado de veterinários. No próximo vídeo nós vamos começar um outro use case e agora muito mais fluido, porque não tem mais setup de nada. É só codar e implementar os outros use cases, tá bom? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.